Existe horário certo para fotografar? E eu já adianto para vocês. Não. Vem conferir comigo esse vídeo. Muito se fala sobre o horário certo para fazer uma fotografia. O horário mais bonito, o que vai fazer isso, aquilo outro. Mas eu vou destrinchar aqui esse assunto com vocês. Primeiro, horário certo para fotografar não existe. Existe o que você vai fazer de foto. O que você quer com aquela foto que você vai fazer. Então eu vou colocar algumas situações para vocês e dizer qual é o melhor, e não qual é o certo, mas o melhor horário para fotografar cada uma dessas situações. Fotografia de paisagem. Fotografia de paisagem é melhor que você, primeiro, conheça onde é essa paisagem. Exemplo, vamos sempre trazer para cá, para Belém do Pará. Belém do Pará, ali o amanhecer é em torno de, 6 horas da manhã, no máximo até 7, você consegue fazer uma boa fotografia de paisagem. Então, no amanhecer é legal fazer fotografia de paisagem e no entardecer também. Lembrando que o entardecer sempre tem o perigo das chuvas. Então, no começo do dia é melhor para você fazer sua foto de paisagem. Lembrando que o sol está baixo nesse horário. Então, se você for fotografar a paisagem, você tem que ter a paisagem desse lado, o sol desse lado e vai iluminar todinha a sua foto. Não se esqueçam dessa observação, não é qualquer paisagem que é feita que fica legal no começo do dia. Você tem que acompanhar qual é o poente e o nascente daquela paisagem específica. Vou dar um exemplo para vocês. Eu quero fotografar, por exemplo, a Estação das Docas. A Estação das Docas, ali o sol bate final da tarde. Então, o melhor horário para você fotografar é final da tarde, porque o sol vai estar batendo diretamente ali na Estação das Docas. Quando você for para outra paisagem, seja ela natural ou seja ela urbana, você tem que ver qual é o horário que o sol bate ali naquela paisagem. Então, se atentem para isso. Então, fotografia de paisagem no nascer do sol ou no entardecer vai depender de onde você vai fotografar. 2. Fotografia de retrato, fotografia de pessoas. E dentro de fotografia de pessoas também depende. Sim! Não existe horário certo, porque o que você quer com essa fotografia? Eu quero uma fotografia artística, com muito mais sombra, mais conceitual. Aí é interessante você usar uma luz mais do meio do dia também. Meio-dia, 3 horas da tarde, é um calorzão, mas é uma luz que vai te dar muitas sombras. Então você pode ir para um lugar tipo a UFPA, aproveitar que tem alguns túneis de luz, com feixes de luz, e fazer fotografia em que aqueles feixes de luz entrem por aqueles túneis e vai dar um efeito super maravilhoso. Outra opção para fotografia de retratos é no começo da manhã e no final da tarde, que é para um retrato mais suave, né? É para um retrato de gestante, de família, de casal, em que você quer realmente uma golden hour, uma pele maravilhosa. Então aí você pode ter essas duas luzes, esses dois horários para fotografar. Entre ali 6 e 8 da manhã e no final da tarde entre 4 e meia e 6 horas, a depender do dia. Se for um dia chuvoso, gente, 6 horas não aguenta. E a terceira categoria de fotografia para vocês é a fotografia de rua, que é muito criativa. É uma fotografia em que você vai ser um telespectador do que está acontecendo. Você não vai mover nada. São personagens e você vai acompanhar. Para esse estilo de fotografia, para mim, não existe limite de horário. Saia com a sua câmera ou com o seu celular e observe um dia. E aí você vai poder fazer fotos muito legais, desde o começo da manhã até o final da tarde. Por que não à noite? À noite eu preciso de uma iluminação externa, porque eu não tenho a luz do sol. Então, ou eu vou precisar de um flash, ou eu preciso das luzes da rua, ou preciso de luzes de lojas. Então, pode ficar muito legal, mas você tem que prestar atenção que essa iluminação já vai ser um pouco mais difícil de você encontrar. Então, para mim, fotografia de rua, fotojornalismo, não existe horário. Não existe o melhor ou o pior. Sempre existe o que você quer com aquela fotografia. Mito caído por terra aqui neste canal e digo pra vocês, não existe certo ou errado quanto ao horário de fotografar, e sim o que você quer fotografar. Eu coloquei aqui 3 nichos dentro da fotografia: paisagem, retrato, que são fotografias de pessoas, e fotojornalismo, fotografia de rua. Se você tiver dúvidas, se você quer saber mais qual é o outro nicho, em que horário eu posso fotografar, que isso depende muito também, manda aqui nas dúvidas ou manda um direct nas redes sociais.
Não se esqueçam de ativar as notificações, me sigam aqui no canal para dicas de fotografia que tem toda semana e nas redes sociais também. Acompanhem lá que toda semana também tem muitas dicas de fotografia para você, tanto no celular quanto pela câmera. Um beijo e até semana que vem.